Então, dando continuidade, uma vez entendido sobre os modelos anteriores de Thomson, de Rutherford, uma vez entendido e compreendido a importância da interação da radiação com a matéria, e principalmente as propriedades da luz, comprimento de onda e frequência e sua velocidade constante, nós agora podemos nos enveredar juntamente com a ideia do modelo de Balmer e de Lyman do espectro atômico, por exemplo, do átomo de hidrogênio. Nós podemos agora avançar em modelos mais sofisticados. E o primeiro passo para um modelo mais sofisticado é a teoria quântica. A teoria quântica, ou chamado da teoria antiga, ou teoria quântica antiga, como nós veremos, ela se trata, como veremos, no seguinte. Primeiramente, antes de falarmos do que é a teoria quântica, que vem de quantização, ou de valores específicos como eu costumo exemplificar em sala de aula, numa barganha, onde que está a beleza e de onde sai a teoria quântica? A origem, a gênese da teoria quântica. Ok? Bom, existia um problema nessa época chamado de a catástrofe do ultravioleta. E era muito bonito isso pelo fato de que o eletromagnetismo, via as equações de Maxwell e os trabalhos anteriores, né, de Coulomb, Faraday, Tesla, dentre outros, e principalmente Maxwell, o eletromagnetismo já estava sanado. A mecânica clássica e a mecânica analítica também, com as leis de Newton, né, e a mecânica de Hamilton e de Lagrange. Além disso, nós já tínhamos a óptica relativamente bem estabelecida e me parece que os cientistas estavam tranquilamente aplicando a ciência em novas tecnologias sem se preocupar com novos paradigmas. Foi aí então que, com essa catástrofe do ultravioleta e a necessidade de explicá-la e principalmente de modelá-la por equações, que surge a revolução que hoje nós nos encontramos nela, chamada de a teoria quântica, e que depois ela é avançada para a mecânica quântica. Entenderemos a diferença entre a teoria quântica e a mecânica quântica. Então, o que é a catástrofe do ultravioleta? A física clássica prevê que qualquer corpo negro é um corpo ideal, que absorve toda a radiação incidente sobre ele, no caso, radiação eletromagnética, e também ele emite tudo. É um corpo ideal. A física clássica, né, pela termodinâmica clássica, por exemplo, também a termodinâmica era um campo que estava tranquilo. Estimava-se que uma temperatura diferente de 0 Kelvin, que é o zero absoluto, deveria se emitir radiação ultravioleta intensa, inclusive raio-x e raio gama. Se assim o fosse, não existiria vida. Detalhe. Então, como que a gente observa isso em termos de experimento? Ok? Em termos de experimento. Então, o experimento ele reflete em um gráfico. E iremos, então, entender o resultado desse possível gráfico. Então, vejam bem, nós temos aqui um gráfico com a intensidade no eixo Y e o comprimento de onda no eixo X. Ok? No eixo X nós temos o comprimento de onda. E aqui nós temos no eixo Y a intensidade, ok? Bom, então, olha só, o que a teoria clássica dizia? Dizia o seguinte: nós temos um gráfico da relação entre intensidade, tá, de uma radiação, que eu acredito que seja a quantidade de radiação, pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito que seja a quantidade de radiação num certo comprimento de onda específico por área, como função do comprimento de onda. Então, o que eles observavam? Né? É que na medida que você ia variando o comprimento de onda, segundo a teoria clássica, nós teríamos então, olha só, na medida que nós mudássemos aqui o comprimento de onda para numa certa temperatura, por exemplo, aqui no caso 5.000 Kelvin, nós teríamos o quê? Nós teríamos
uma intensidade da radiação infinita. Tá? Então, à medida que nós íamos diminuindo o comprimento de onda por uma certa temperatura, nós teríamos o quê? Um comportamento para o infinito da intensidade. Tá? Isso seria segundo modelo matemático. Porém, o que se observava experimentalmente, variando as temperaturas na escala Kelvin, o que observava-se é que havia sempre picos de máximos aqui. Então, por exemplo, né, a intensidade máxima ela ocorria num comprimento de onda próximo aqui de 530 nanômetros, né, para uma temperatura de 5.000 Kelvin. Então, a grande dificuldade na época era em se modelar essa curva experimental que tinha esses comportamentos análogos a, por exemplo, uma equação de segundo grau, né? Uma equação análogo, tá? A uma equação desse tipo, né? Uma parábola para cima. Só que aqui o modelo clássico descrevia dessa maneira. Isso que é a catástrofe ultravioleta. É a catástrofe. Tá? O que essa catástrofe diria? Que numa temperatura diferente de 0 Kelvin, né, nós teríamos um comportamento que, na medida que a gente ia diminuindo o comprimento de onda, a intensidade da radiação ia ficando muito alta. Ela ia tender para o infinito. Né? Não teria vida. Né? Essa é a catástrofe. Bom, e o que acontece então é que agora o problema todo está em como modelar, usando teorias da termodinâmica, por exemplo, né, esse comportamento experimental. Então, ou seja, nós temos a previsão teórica errada, que não descreve bem essa função. Então, simplesmente, o problema todo é uma função. Nós queremos modelar, encontrar uma função matemática que descreva esse comportamento observado experimentalmente. Isso aqui é observado experimentalmente. Então, foi aí que, segundo o próprio Max Planck, disse que foi no momento de desespero, ele propôs uma coisa que revolucionou a física moderna. Ele propôs o seguinte: aqui é o modelo chamado de Highlight Jeans, que é o que traz o nome de catástrofe do ultravioleta, segundo a física clássica, né? Onde U seria, por exemplo, a intensidade, tá? Aqui o comprimento de onda, Kt, K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura em Kelvin, π e 8. Esta era o modelo da catástrofe do ultravioleta, que não descrevia bem essa curva. Só que aí Planck ele entra, e olha que interessante, qual que é a diferença entre essa parte aqui da direita da equação com essa parte? O 8π sobre L4, ele sobre lambda a quarta, ele mantém. Ó. Essa parte aqui é mantida. Análoga a essa parte aqui, ó. O que varia é o Kt. Olha o Kt. O Kt, na verdade, olha que interessante. O Kt aqui. O Kt, na verdade, é substituído por essa expressão. Ok? E esse E aqui é o que o Planck chama de quântico. A energia ela vai depender de pacotes de energia, onde H é a constante, uma constante chamada de constante de Planck. E ela tem esta unidade aqui. Em joule por segundo, ela pode ser elétron-volt por segundo, joule vezes segundos, ela pode ser elétron-volt vezes segundos, quilocal por mol, qualquer unidade de energia vezes segundos e assim por diante. Então o que Planck propôs? Né? Ele propôs que, na verdade, a troca de energia que ocorre entre a matéria e a radiação, ela é feita por meio de valores discretos, quânticos. É um exemplo que eu gosto de citar aí, né, na nossa querida Universidade em Alegre. Nós vamos, por exemplo, na padaria comprar um pão de queijo e um cafezinho, né, como todo
por exemplo, o bom mineiro e também o bom capixaba que eu já vi em Alegre, pão de queijo com café. E digamos que um pão de queijo com café custe R$5. Eu chego na padaria e digo para a senhora, que é quântica, essa senhora, vendedora quântica na padaria, eu falo com ela, olha, quanto que é o pão de queijo e o cafezinho? A senhora diz, ele é R$5. Bom, então eu tenho, na verdade, apenas uma nota de 10. Então você poderia me dar o café ou o pão de queijo? Essa senhora vai dizer para você, eu não aceito. Ou você me dá uma nota trocada de R$5 para a gente fazer a troca, você me dá a nota, ou seja, você me dá essa energia, o dinheiro seria essa energia quantizada, o valor de 5 exato, ou não tem barganha. Ou seja, a teoria quântica, ela diz que a natureza não faz barganha. Então, para você conseguir fazer, por exemplo, uma transição eletrônica de um elétron saindo de um nível, indo para o outro, como veremos, uma rotação específica da molécula de água, ou uma vibração específica da ligação química na molécula de água, por exemplo, você precisa de um preço, um custo, uma barganha, e essa barganha ela é quantizada. E o mais legal disso, né, é que aqui na verdade o que nós estamos dizendo é que segundo a energia de Planck, que é chamada, a energia microscópica, né, de um fenômeno microscópico, ela é igual a constante Planck vezes F. Esse Mi aqui é a frequência, tá? Que é F. Ou seja, a gente sabe a frequência de uma radiação eletromagnética. Então, se a gente sabe a frequência, a constante Planck, a gente sabe qual que é a energia. Ou seja, sabendo a energia de uma transição eletrônica ou de um processo vibracional, sabendo então a frequência que eu tenho que jogar sobre aquele conjunto de partículas, eu consigo fazer ela vibrar naquela frequência, com aquela energia. Ou eu consigo, mudando a frequência, fazer ela mudar a transição eletrônica. Eu consigo, ou seja, manipular a matéria, entender a radiação e a interação da radiação com a matéria. É essa que é a importância. E quando o Planck, então, coloca esta energia quantizada nessa expressão, ele consegue modelar. Ele consegue modelar exatamente o que os experimentalistas conseguem. Um feito extraordinário. Ele simplesmente consegue modelar uma função. Mas quais são as implicâncias disso? Então, na questão daquela analogia que eu fiz com a padaria, a coisa é tão séria que se eu chegar lá com uma nota de R$100 e falar que eu vou querer esses R$5 aí de pão de queijo, não adianta. A moça da padaria, além de não fazer barganha, ela é honesta. Eu não aceito o troco, pode ficar com esses R$100 e me dar o pão de queijo. Ela fala, não, menina, não. É R$5 trocado ou não tem negócio, ou não tem transição eletrônica, ou não tem rotação específica, ou não tem vibração específica, e assim por diante. Então a natureza não faz barganha. Bom, então eu fiz um programa em Python, ok? Modelando, usando essas duas equações, né? Equação de Planck, né? A equação de Planck, que é essa aqui, de cima, com a equação da catástrofe do ultravioleta, coloquei uma faixa de temperatura e consegui modelar, ok? Então vejam bem, aqui são as várias temperaturas da catástrofe do ultravioleta, usando a equação de Highlight-Jeans, que não usa quantização. Quando a gente usa a quantização, a gente consegue escrever bem, via a equação do Max Planck, o comportamento experimental. Isso é para mostrar a interface entre química e arte e computação. Bom, só que então, isso foi no final do século XX, início do século XXI. Isso mesmo, né? Isso foi no final do século XIX para o início do século XX, né? Final de 1899, 1900, ou seja, final do século XIX para o início do século XX. E a teoria de Planck foi muito criticada, como é comum na ciência. Olha a data aqui, né? 1900, início do século XX. E ela ficou estagnada. Até que, isso é muito interessante, Einstein, no ano mirabolante considerado pela academia, um ano milagroso, digamos assim, ou mirabolante, uma coisa desse tipo, em 1905, Einstein faz a primeira aplicação e o uso da teoria
quântica proposta e da quantização proposta por Max Planck. Qual que foi o problema? Então agora nós vamos ter a primeira aplicação da teoria quântica, que é o chamado de efeito fotoelétrico. E aqui é onde é consolidada a teoria quântica, e Einstein ganha o prêmio Nobel, não pela teoria da relatividade, pelo qual ele também é conhecido, mas sim pela teoria quântica. Essa que é a contribuição que levou o prêmio Nobel que Einstein ganhou, não a teoria da relatividade. Então, vejam bem, então o que acontecia com relação ao efeito fotoelétrico? Os elétrons eram ejetados e dependiam apenas da radiação incidente e não da intensidade, ou seja, da quantidade de radiação por área. Então o que acontece? Eles observavam que por mais você poderia aumentar a quantidade de feixe de radiação em cima da superfície, tá? E os elétrons eram ejetados e não dependiam da intensidade. Eles dependiam apenas de um certo comprimento de onda, ou seja, isso é um processo de ionização que a gente entende, que a gente conhece, né? Foi aí então que Einstein propôs, dentro daquele contexto da cinética, da energia total mecânica, que a gente conhece como a energia cinética mais energia potencial, lá da física, onde tem energia cinética e K é a energia potencial, lá da física clássica que vocês viram. Pensando dessa maneira, nós temos o quê? Essa energia total, ela vai ser modelada como sendo HF, ou seja, a energia vai ser a energia de um fóton, tá? E isso vai ser igual a K, que é esse meio da massa do elétron vezes a velocidade dele ao quadrado, mais o K, que seria esse φ maiúsculo aqui. Ok? Então, olha só que interessante. O que Einstein fez foi colocar a energia total estando relacionada com a constante Planck vezes a frequência. A constante Planck vezes a frequência. Ao fazê-lo, ele interpreta o seguinte, que para que ocorra a ejeção dos elétrons, só será ejetado os elétrons do metal quando esses elétrons receber, através do fóton que é emitido, esse HNI, fóton no caso é luz, esse que é o efeito fotoelétrico, uma quantidade de energia igual ou maior a HNI. Ok? Então, quando nós tivermos, tá? Vamos lá. Essa equação nos diz que o elétron só será ejetado, o elétron só sairá através do fóton emitido, quando receber uma quantidade de energia igual ou maior a HNI. Tá? Maior ou igual a HNI. Então, por exemplo, se a energia necessária para ejetar o elétron for igual a 300 milieletronvolt, você vai ter que ter uma frequência que vai dar uma energia próximo, uma energia de 300 milieletronvolt para cima. É isso que essa equação nos mostra. Bom, essa então foi uma aplicação importante da teoria quântica, onde ele relaciona essa energia total aqui como sendo a energia de Planck. Logo, nós teríamos o movimento cinético do elétron que está sendo ejetado, sabendo então desta energia total, nós conseguiríamos saber qual que é essa energia potencial necessária para remover o elétron. Então essa foi uma aplicação que deu vida à teoria quântica. Tá? A próxima é o modelo atômico de Bohr, que foi uma segunda aplicação da teoria quântica de Planck, isso já 13 anos depois do advento da teoria quântica, e 7 anos depois que Einstein propôs o efeito fotoelétrico.
que diz que para você ter um processo de transição de ionização, você tem que ter uma energia mínima necessária para fazer o processo ocorrer. Então, na época de Bohr, nós tínhamos um problema que era o problema do colapso. Então, se nós tínhamos um núcleo, um átomo com modelo nuclear, né? Um átomo como modelo nuclear, com núcleo, e os elétrons em torno, pela física clássica, esse elétron ficaria girando em torno desse núcleo. Como o núcleo é maciço e com carga positiva e o elétron é menorzinho com carga negativa, o elétron teria que ter uma energia cinética alta e ficar se movimentando ali para ele não colapsar pela força eletrostática de atração, positivo com negativo. Mas, então, o que acontece é que esse elétron, na verdade, ele não colapsa, tanto que existe a matéria, né? Então, como explicar esse movimento, entre aspas, perpétuo do elétron em torno do núcleo? Foi aí que entra a aplicação, né, da teoria de Planck junto com parte da teoria da relatividade especial de Einstein, que Bohr, né, o dinamarquês Niels Bohr, ganhador do Prêmio Nobel de Física também, propõe o seu modelo de órbitas, é um modelo orbital, né, onde esse elétron ele vai estar se movimentando em órbitas permitidas. Então, por exemplo, nós teríamos aqui a primeira órbita, que é o núcleo, esse pretinho aqui no centro, né? Nós teríamos aqui então a primeira órbita, n igual a 1, a segunda órbita, n igual a 2, e a terceira, n igual a 3, e assim por diante. E agora a gente consegue entender que quando o elétron sai, por exemplo, do nível 3 e vai para o nível 2, ele emite, ele despende, ele vai estar liberando essa energia, e essa energia ela vai ser, essa energia ela vai estar relacionada com uma frequência específica, né? E uma outra coisa importante que eu esqueci de falar sobre o efeito fotoelétrico é que é nesta interpretação do efeito fotoelétrico que Einstein propõe que, na verdade, a luz ou a radiação ela também se comporta como partícula. Essa é a principal consequência do efeito fotoelétrico de Einstein, né? O efeito fotoelétrico de Einstein diz o quê? Né? Que mostra que a radiação ela se comporta como partícula. Porém, deveria-se ter provas disso, né? Ou seja, a luz ela se comporta também, né, como partícula, porque ela apresenta pacotes de energia, pacotinhos, né? Essa foi a interpretação na época também, como consequência do efeito fotoelétrico. Ou seja, a radiação, ela na verdade não é aquela partícula, mas ela carrega energia, né, na forma chamada de quanta, né? Então, na verdade, a energia está relacionada com a radiação e a radiação está relacionada com a energia. Então, é essa que também é a interpretação do efeito fotoelétrico, né? E aqui começa a vir a ideia de que a radiação ela se comporta como onda e assim também como partícula.